Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aproveitando que você já está de pé, abra a tua Bíblia comigo, por favor. O tema desta noite está em primeira carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 14. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Estaremos nessa noite falando sobre a suficiência de Cristo. O quão suficiente é, quão único e suficiente é Cristo na vida do cristão. Carta de João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 14. Amém. Se alguém não achou, acompanhe no monitor. Façamos menção do texto sagrado, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não haveis no mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja vai estar tomando assento. Graças a Deus por este dia. Glória a Deus. Agradeço a Deus pela manhã que nós passamos aqui. E agradeço a Ele também por esta noite que estamos aqui falando do amor dele. Essa carta de João, primeira epístola de João, tem caráter geral, ou seja, não é localizada a uma igreja específica, como as cartas paulinas, carta a Tessalônica, carta a Éfeso, carta a Gálatas, carta aos Filipenses. Essa carta de João tem caráter geral, ela simboliza e tematiza a justificação em Cristo, dado o tema desse sermão, a suficiência de Cristo, a suficiência que há em Cristo para o cristão. Localizando o contexto histórico dessa carta, nós vemos que é uma carta que enfatiza a suficiência de Cristo para o cristão, mas também que evidencia a perfeita obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. É uma carta que nos mostra, em seu contexto geral, que nós somos totalmente e amplamente dependentes do amor de Cristo. Que se não fosse o sacrifício dele na cruz, aqui nós não estaríamos, muito menos teríamos participação na graça. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, vai dizer que pela graça sois livres, pela graça sois salvos, mediante a fé no Filho de Deus. Há uma condição para sermos salvos mediante a graça. Para sermos salvos pela graça, temos que ter fé no Filho de Deus. Podemos fazer boas obras, podemos fazer obras sociais, mas se não tivermos fé no Filho de Deus, se não acreditarmos em Jesus como nosso Salvador, as nossas obras não vão nos salvar. As minhas obras sociais não vão me salvar. As suas obras sociais não nos salvarão. Por quê? Porque devemos ter fé no Filho de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre os homens e Deus, a saber, Jesus Cristo. Amém. Só há um mediador. Daí a suficiência de Cristo para o cristão. A primeira suficiência de Cristo para o cristão é a mediação entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, a Bíblia vai dizer que o que faz separação entre os homens e Deus são os nossos pecados. E João, primeira carta de João, capítulo número 2, também vai dizer: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecardes, saibam, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, antes de Cristo, o que fazia a separação entre nós e Deus eram os nossos pecados. Mas agora, depois de Jesus, Ele é o nosso advogado.
Mas para Cristo advogar em nossa causa, nós devemos ter fé na sua suficiência. Devemos acreditar que nós somos totalmente dependentes dele. Por quê? Porque em Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu Deus. Então o ser humano não tem força para crer sozinho. O ser humano não tem capacidade para acreditar sozinho. Nós precisamos de algo que se chama graça. Aleluia. Nós somos carentes da graça de Deus. E a Bíblia vai dizer que a graça é um favor não merecido. Somos pecadores, somos depravados, somos maus. Mas a Bíblia vai dizer que Deus nos ofertou uma vez mais a graça por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário. E esta graça nos torna livres do jugo do pecado. Mas para estarmos livres do jugo do pecado, torna a dizer, nós temos que ter a suficiência de Cristo. Eu e você temos que entendermos uma coisa, que eu não sou salvo por eu mesmo. Eu não faço boas obras por mim mesmo. Eu não tomo boas atitudes por mim mesmo. Tudo que há de bom em nós vem de Jesus Cristo. Tudo que existe de bom em nós provém de Jesus Cristo, porque do ser humano provém o homicídio, porque do ser humano provém a maldade, porque do ser humano provém as coisas ruins. E a Bíblia vai dizer que do coração do ser humano procedem as más coisas, mas da boca de Deus. Aleluia! Da boca de Deus procedem as coisas que edificam. Amém. Meu Deus. Há uma causa para nós sermos salvos. E esta causa é reconhecer que Jesus é o único Salvador. Mas a carta de João vai nos localizar que podemos estar na igreja. A carta de João vai nos mostrar que nós podemos estar dentro da igreja e ainda não acreditar na suficiência de Cristo. É bem possível estarmos dentro da casa de Deus, mas distante do propósito dele. É muito notório que nós podemos estar dentro da casa de Deus, dentro do templo dele, mas não fazemos parte do rol de sua salvação por não acreditar em Jesus Cristo. É muito bem possível e tem acontecido muito, mas a Bíblia diz: julguem vocês a vós mesmos. Julguem-se. Faça uma análise. E a carta de João enfatiza isso. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício universal, de efeito a salvar todos, a saber, para salvar a humanidade toda. Mas este sacrifício só se torna eficaz sobre aquele que reconhece que Cristo Jesus é o Senhor. Quando nós não reconhecemos a dependência de Jesus Cristo, nós não somos salvos dele. Nós somos condenados com o mundo. Meu Deus. A carta de João vai dizer que os falsos profetas, os anticristos, saíram de dentro da igreja. Devemos cuidar da nossa vida espiritual. Devemos tomar conta de como nós temos nos comportado ante a Deus, para não sermos tidos como falsos profetas. Porque João vai dizer que os falsos profetas saíram de dentro da igreja. Aleluia. Meu Jesus. Glória a Deus. E esta epístola, em caráter geral, vai começar a dizer a partir do capítulo 1, seu versículo 1 ao 4. Nós vamos ver uma clara diferença entre duas coisas, a saber, vida, diferença entre vida, uma vida material e uma vida imaterial, e também a palavra encarnada, a palavra perfeita de Deus encarnada no mundo, a saber, Jesus Cristo. Em seu versículo 1 ele vai dizer o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos e nossas mãos tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Nós podemos ver que fala do verbo da vida.
referindo-se a Jesus Cristo como verbo e a Jesus Cristo também como a vida. Ou seja, se eu não aceito Jesus, eu não tenho vida. Eu ando na escuridão se eu não aceitar os caminhos de Jesus Cristo. Veja aqui, João faz questão de colocar verbo da vida. Verbo é o Logos e a vida, Zoé. Mas a vida, Zoé, do grego, ela só advém de Jesus Cristo, que é a vida plena, verdadeira e perfeita. Ou seja, a vida plena, verdadeira, perfeita e salvífica vem somente de Jesus Cristo. Aleluia. Se nós queremos ter uma vida boa, uma vida verdadeira, uma vida eficaz e plena, devemos aceitar o verbo de Deus, que é Jesus Cristo encarnado. Sua palavra deve fazer efeito em nosso coração, deve fazer efeito em nossa mente, para nós compreendermos todos os dias que nós somos pecadores e somos dependentes de Deus. Com essa suficiência de Cristo, nós estamos rumando à salvação. Mas meu Jesus. a Bíblia vai dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, o reino espiritual não existe forte ou fraco. Existe dependente de Deus e aqueles que acham que não são dependentes de Deus. Meu Deus. Eu acredito estar pregando aqui nesta noite para pessoas que acham que são dependentes de Deus. Porque quando nós somos dependentes de Deus, nós vivemos uma vida imaterial, não dependendo de meios físicos, mas sim dependendo da vida verdadeira que é Cristo. Aleluia. Daí Cristo vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se nós não aceitamos Jesus, se nós não pregamos Jesus, se a nossa vida não tem Jesus, nós não temos caminho, nós andamos na mentira e nós não temos vida. Aleluia. Meu Deus. Quando nós entendemos este contexto, nós avançamos para o versículo de número 5, que vai elucidar a mensagem, Jesus. o anúncio da palavra de Deus. Vai elucidar o anúncio e a mensagem. A Bíblia vai dizer que como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem leve a palavra de Deus? Meu Deus. E a Bíblia vai dizer: ó, quão formosos são os pés daqueles que levam a palavra de Deus, aqueles que levam a palavra de Deus. Mas, veja que são dois verbos, anunciar e o outro é mensagem. São duas coisas, um é anunciar, mas o que eu vou anunciar? Daí vem a complementação, a mensagem. Mas que mensagem? A mensagem da cruz. Aleluia. É a mensagem da cruz que vai transformar, que vai libertar e que vai nos remir dos nossos pecados uma vez mais. Deus. Mas infelizmente temos vivido em uma época em que o povo tem tentado deturbar a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é simples, clara e objetiva. Em Mateus capítulo número 16, versículo número 24, vai dizer: mas se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, renúncia, tome a sua cruz e me siga. Jesus. Negar a si mesmo é renúncia, tomar a cruz é tomar uma posição. Meu Deus. Se eu não renuncio e não tomo uma posição, logo não estou trilhando os caminhos de Cristo. Meu Jesus. Se eu não renuncio à minha vontade e não tomo uma posição diante do reino de Deus, eu não estou rumando ao céu, eu estou rumando a porta larga. Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 vai dizer que larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que a encontram. Meu Deus. Na porta larga você entra do jeito que você quiser. Jesus. Na porta larga passa pecado. Na porta larga passa mentira. Na porta larga passa inveja, passa falsidade. Meu Deus. Mas nada disso passa na porta estreita. Aleluia. Glória
Porque o resultado da porta estreita é uma vida verdadeira com Jesus. Glória a Deus. O melhor cristão não é aquele que se acha o grandão. O melhor cristão não é aquele que se acha o inerrável. Muito pelo contrário, é aquele que reconhece o quão miserável e pecador ele é. E por isso ele precisa de Cristo. Glória a Jesus. É Deus. E quando nós vemos essa diferença de palavras, anunciar e mensagem, nós vamos entender o teor da pregação de Jesus. Nós vamos entender o teor da pregação de Jesus. Grande a tua palavra. Jesus anunciava assim. Jesus entregava sim um anúncio, mas não era qualquer anúncio. Meu Deus. Era um anúncio com a mensagem da cruz. Glória ao teu nome. Glória a Deus. E em Marcos, capítulo 16, versículo 15, vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Jesus. Ou seja, anunciem a mensagem da cruz. Aleluia. Glória. Deus Santo Poderoso. A mensagem da cruz não comporta alteração. Infelizmente, nos nossos dias atuais, o povo tem pregado a rosa sim, mas tem se esquecido dos espinhos. Existem mensagens que não são cristocêntricas. Existem mensagens que desprezam a cruz e enfatizam o ego do ser humano. Olha, você pode vir do jeito que você está e permanecer porque não tem problema nenhum. Meu Deus. Quem está pregando e quem está ouvindo está indo os dois para o inferno. Porque a mensagem da cruz tem seus respingos. A mensagem da cruz é bênção sim, mas é uma bênção que nos liberta de nós mesmos. Meu Deus. É uma bênção que tira-nos da nossa zona de conforto. Se eu acho que o que eu estou fazendo para Jesus é suficiente, eu estou completamente enganado. Se na minha mente passa o pensamento de que o que eu faço para Jesus é suficiente, eu estou completamente enganado. Santo Jesus. Existe uma frase que diz: quando eu vejo o cristão que eu deveria ser e o cristão que eu sou, eu me envergonho. Nós devemos ser melhores, não para nós, mas para o reino de Deus. Devemos ser melhores, Deus. não pelos outros, mas por Cristo. Grande a tua obra. Devemos fazer, não a fim de reconhecimento, Aleluia. mas para exaltar o nome daquele que nos chamou. Graças a Deus. E a essência da pregação do Evangelho é: a mensagem pregada deve ter em sua essência o anúncio da mensagem da cruz. Aleluia. Jesus. Qualquer mensagem que não tenha sua centralidade na mensagem da cruz, a Bíblia vai dizer que seja anátema. Meu Deus. Paulo fala: se outras pessoas ou eu mesmo adicionar alguma coisa nas Sagradas Escrituras, que sejam todos malditos. Meu Jesus. Quem é o ser humano para achar que deve retirar ou adicionar alguma coisa na Bíblia? Ei, Jesus. se a Bíblia estivesse edificada sobre um homem, a igreja não teria não teria sobrevivido ao decurso do tempo, não teria sobrevivido a perseguições, não teria sobrevivido a calúnias, não teria sobrevivido a ataques. Mas a Bíblia sobreviveu a calúnias, difamações e ataques, porque está edificada sobre Deus. Cristo é a rocha inabalável. Meu Cristo é a Deus. rocha de fato. Grande a tua obra.
Graças a Deus por isso. Mas a partir do verso 8 e 9, João, ele vai dizer no verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Ora, aqui eu posso compreender que João está condenando a autossuficiência, ou seja, está condenando eu fazer as coisas e achar que sou eu que faço, eu tomar boas decisões e pensar que elas são minhas. Mas também é evidente que negar o pecado é, na verdade, assumir que anda em trevas. Se eu acho que eu não sou pecador, já estou cometendo pecado. Se eu me julgo perfeito, eu já estou caminhando em trevas. E essas trevas que a Bíblia fala são trevas muito mais densas do que um simples apagar de luzes. São trevas muito piores do que um simples apagão quando acaba a energia. São trevas espirituais. Vivendo em um limbo de trevas espirituais. Se eu penso que não tenho pecado, que eu renunciei à mensagem da cruz, outra que eu estou vivendo em trevas. Então, se eu renuncio à palavra de Deus e ando em trevas, logo não estou fazendo a vontade de Deus, muito menos trilhando rumo ao céu. É necessário aceitar a mensagem da cruz. Deus é Deus. Porque a Bíblia vai dizer que para o mundo é loucura. Para o mundo é loucura um pai entregar o seu filho em favor de muitas outras pessoas a qual nem conhece, nem sabe quem ele é. Mas a Bíblia também vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia que a maior sabedoria humana. Meu Deus. E que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. E os pensamentos de Deus são melhores que os nossos pensamentos. Ora, quando eu vejo a centralidade do Evangelho, eu sinto temor. Porque eu vejo um Cristo que ao terceiro dia ressuscitou, mas que prometeu voltar. E disse: eu vou voltar. Meu Deus. E posteriormente a Bíblia também vai dizer que deveríamos guardar o nosso galardão, vigiar sem cessar, cuidar para não cair. Quantos são os que caíram e não conseguiram retornar? Quantos são os que tentaram permanecer orgulhosos diante de Deus? Mas aqui vai uma notícia: diante de Deus não permanece orgulho, diante de Deus não permanece inveja. O que permanece diante de Deus é a nossa humilhação. Deus, Aleluia. Glória a Deus. grande é a tua palavra, Jesus. No versículo de número 10 do capítulo 1 vai dizer: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Ou seja, todos necessitamos da redenção de Cristo. Todos somos carentes da obra remissiva perfeita de Jesus na cruz. Agora entramos no capítulo número 2, versículo de número 1, que vai dizer: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, porém, ao pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados,
mas também pelos de todo o mundo. É, Jesus. O versículo 2 começa dizendo: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é a causa de não sermos consumidos pelo mundo. O sacrifício de Jesus é a causa de não sermos condenados com o mundo. Isso evidencia o que? A remissão está em Jesus. A remissão não está em homens. A remissão não está em achismo. A remissão não está em tradições. A remissão está em Jesus. Meu Deus. Aleluia. Esta remissão se fazendo necessária ao ser humano. Devemos nos remir dos nossos pecados para entender e compreender que somos totalmente dependentes de Cristo. Amém, Jesus. E também a universalização do perdão, mas eficaz somente ao que procura Jesus. Para eu fazer parte da graça, fazer parte do favor não merecido, eu tenho que procurar Jesus. Meu Deus. Jesus já fez muito de entregar sua vida naquela cruz. Aleluia. Quem sou eu para não procurar? Só falta eu querer que Jesus me carregue no colo agora. Meu Deus. Falta eu querer que Jesus amarre meu tênis, pegue na minha mão e me traga na igreja. Ei, foi suficiente o sacrifício dele na cruz do Calvário. Entenda, ele não precisava, mas ele fez. É, Jesus. Glória a Deus. Quem precisava era nós. Quem precisava receber o perdão e a graça éramos nós. Agora o cristão quer que Jesus pegue ele no colo. Hoje eu não quero ir na igreja. Hoje eu não quero orar. Hoje eu estou desanimado. Ei! Preste atenção. Jesus já fez tudo suficiente. Aleluia. Graças a Deus. Ou para nós não foi suficiente o sacrifício que Cristo fez na cruz. O que mais que Cristo precisa fazer para tirar a igreja do comodismo espiritual? Meu Deus. Aleluia. O que mais precisa acontecer para a igreja entender que nós dependemos de Deus e Deus não depende de nós? Meu Deus. Nós não somos estrelinhas da igreja. Nós não somos a última bolacha do pacote de Deus. Ei! Nós somos depravados. Somos nós que precisamos de Deus. Somos nós que carecemos de Cristo. Quem é o ser humano para dar pitaco no que Deus tem a fazer? Aleluia. Quem é o ser humano para se sentir prejudicado com o trabalhar de Deus? Meu Jesus. Quem somos nós? Davi disse: Senhor, na tua presença eu não me sinto rei. Dependo do Senhor totalmente. Tira de mim esse reino. Tira de mim o manto real. Tira de mim o reconhecimento. Tira de mim os exércitos das mulheres. Tira de mim o meu poder, mas não afaste de mim a tua presença. Aleluia, Espírito Santo. Deus. Vivemos em um tempo que o povo quer dinheiro, quer poder, quer casa, quer status, quer reconhecimento, menos a presença de Deus. Meu Deus. O papel se inverteu. Eu só vou servir a Deus se Ele me der o que eu quero. Vai achando. Eu só venho para a igreja depois que Deus cumprir o propósito que eu quero. Vai achando. Eu só vou começar a servir a Deus com seriedade depois que Ele fazer o que eu quero. Vai achando. Vai achando. Eu não tenho legalidade para dizer o que Deus tem para fazer. Aleluia, Tu és Deus, Pai. Aleluia. Eu não tenho legalidade para falar o que Deus deve fazer, para impor condições a Deus. Muito pelo contrário. Deus. Quem impõe condições a nós é a Bíblia.
Quer servir Jesus? Renuncia. Aleluia, Espírito Santo. Quer seguir o Evangelho? Tome a tua cruz. Aleluia, Espírito Santo. Quer agradar a Deus? Comece a cultivar uma intimidade no secreto com Ele. Quer fazer parte da salvação? Passe a cultivá-la com suas atitudes. Aleluia. Porque é muito fácil, é simples herdar a salvação com esse evangelho pregado nos dias de hoje. Jesus me ama do jeito que eu sou. Jesus me ama desse jeito mesmo, desse jeitinho bonitinho meu. Eu com os meus pecadinhos. Jesus me ama eu com a minha luxúria. Jesus ama com o meu orgulho, com o meu pecado de estimação. Vai achando, vai achando. Quando chegar naquele grande dia, ficará o ser humano com seu orgulho, com seu pecado de estimação, com sua inveja, com sua luxúria. Só subirão os lavados e remidos no Cordeiro. Essa é a plena suficiência de Cristo. É entendermos que nós não somos nada, nós não somos ninguém sem Cristo na nossa vida. Deus Santo, poderoso, glorificado seja o Santo. É a plena capacidade de reconhecer a plena necessidade de Deus. Aleluia. É o entendimento Louvamos, Jesus, te adoramos. de que Cristo é suficiente na minha vida. O carro não vai ocupar a suficiência de Cristo na minha vida. O emprego do meu sonho não vai ocupar a suficiência de Cristo na minha vida. Jesus. É uma vida imaterial que nós devemos cultivar. É uma vida com Cristo. Se eu não cultivo uma vida com Cristo, eu morrerei sem Ele. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Grande Senhor são as Mas com isso, logo eu entendo que a partir do capítulo 2, versículo 4 a 6, eterno e verdadeiro. vai dizer no versículo 4: aquele que diz eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, sua palavra, nele tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estamos nele. Versículo 6: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Oh, glória a Deus. Aquele que diz que está nele, Glória a Deus. Aleluia. aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Glória a Logo eu entendo Aleluia. Aleluia. que Cristo não andou no pecado. Logo eu entendo que Cristo não andou na luxúria. Logo eu entendo que Cristo não andou na lascívia. Mas ele andou em santidade. Aleluia. Mas aqui vai o questionamento. Eu não sou perfeito, como eu vou andar como Jesus andou? Tomai sobre si o meu jugo é suave, o meu fardo que é leve. Nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Aleluia. Meu Deus. O maior cristão não é aquele que se acha forte, é aquele que entende sua depravação. É isso que nos faz procurar Cristo todos os dias. É a necessidade nossa de termos Ele. É a necessidade de sentirmos a presença dEle. Não é a mera rotina de irmos na igreja quarta, sábado e domingo. Mas é o que nós fazemos da nossa vida com Deus. Aleluia. É o que fazemos da nossa vida com Cristo. Mas se uma pessoa diz aceitar Jesus e não muda sua vida, ela não aceitou Jesus de verdadeiro modo. Não existe incompatível uma vida com Cristo imersa em pecado. É impossível dizer que sirvo a Cristo
cometendo pecados, não há relação. Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, quem dera se estivesse morno, porque morno, quem dera estivesse quente, porque morno, o vômito está cheio da minha boca. Jesus não aceita ninguém mais ou menos. Jesus chamou homens, os capacitou para servirem Jesus até a morte. Olha, Isaías foi cerrado ao meio. Paulo perdeu sua cabeça. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E o povo pregando o evangelho de prosperidade. Meu Deus. E o povo pregando o evangelho de bem como quer. E continua. Ei, Meu Jesus amado. é hora da igreja acordar para a vida. O evangelho é batalha. O evangelho é renúncia. O evangelho é cruz. Glória a Jesus. Todos que foram chamados por Cristo exerceram os seus ministérios, mas o fim deles aqui na terra qual que foi? Arrancaram a cabeça de João Batista, crucificaram Pedro de cabeça para baixo, cortaram o apóstolo ao meio, puxaram com cavalos, arrebentando-os ao meio. Aí vem Paulo e diz: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Se eu não entender que a minha suficiência está plena em Cristo, que Cristo é plenamente suficiente para mim, eu não tenho capacidade de fazer essa afirmação, porque o meu coração ainda está na terra. Se falar no inferno incomodar o cristão, é porque o cristão está com a vida mais ou menos. Meu Jesus amado. Deve haver felicidade no encontro com Cristo. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Enquanto eu estiver vivendo aqui na terra, eu a vivo para Cristo. Mas quando eu morrer, vai ser a melhor alegria de minha vida. Era isso que Paulo estava falando. Jesus amado. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém, Jesus. Será que os cristãos do século 21 estão dispostos a dizer o mesmo? Será que nós estamos dispostos a dizer o mesmo? Dizer que o morrer é lucro porque eu vou encontrar com Cristo? Ou meu coração está enraizado no mundo? Fala também sobre uma suficiência transformadora. Além da suficiência de Cristo, a suficiência de Cristo nos transforma. E além da transformação, nós somos remidos por Cristo. Meu Deus. Do verso 12 ao verso 14 vai dizer: filhinhos, os escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome de Cristo. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, vos escrevo porque já vencestes o maligno, porque quem guarda a mensagem de Cristo vence o maligno por conta de Cristo. Meu Deus. Graças a Deus. Louvado seja, Senhor. Versículo 14: eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, Meu Deus. Louvamos Jesus. porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aleluia, Jesus. Há uma causa para vencer o maligno: é a palavra de Deus estar em nós. Logo, não somos nós que vencemos o maligno, mas através da palavra de Deus o maligno é derrotado. Meu Deus. E também nós podemos compreender
que somos fortalecidos por Cristo, mas devemos permanecer no Evangelho com a perseverança do cristão. A perseverança do cristão está em Meu Cristo, Deus. mediante a fé. Se eu não tiver fé, eu não persevero. Se eu não tiver firmeza, eu não persevero. Firmeza em quem? Em Cristo. Glória a Deus. Glória. Para encerrar o capítulo de número 2, nós podemos entender que apenas Jesus Cristo é perfeito o suficiente para nos redimir. Apenas em Cristo está a perfeita e sublime remissão. E por merecimento nós recebemos o inferno. Por mérito nós recebemos o inferno. Mas pela graça nós somos encaminhados aos céus. Eu agradeço a oportunidade.